Senhoras e senhores, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Daremos início ao encontro da Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais, ANPREV. Convidamos, nesse momento, para compor a mesa de honra, a doutora Maria Santíssima Marques, presidente da ANPREV. Seja muito bem-vinda. Também convidamos o coronel de artilharia, Leandro Fernandes Moraes, diretor do Museu Histórico do Exército e comandante do Forte de Copacabana. Seja bem-vindo. Convidamos a doutora Guilhermina Guilherme Medeiros, representante estadual da ANPREV no Rio de Janeiro. Doutora Thalita Lopes Mota, representante no SECHA da carreira de Procurador Federal. Convidamos ao palco o doutor Elvis Galera Garcia, subprocurador-geral federal. Convidamos, com muita honra, o ministro substituto Adler Anaximandro de Cruz Alves, vice-advogado-geral da União Substituto. Também convidamos o senhor Rosemiro Robson Silva Júnior, representante da APAFERJ. Seja muito bem-vindo. Também convidamos nossa convidada, que acabou de chegar com muito prazer, doutora Nara Levi, procuradora regional federal da 2ª Regional. Da 2ª Região. Muito obrigada, doutora. Seja muito bem-vinda. Com a nossa mesa de honra composta, pedimos a todos, nesse momento, que se coloquem em posição de respeito para juntos ouvirmos o hino nacional com a presença da nossa ilustre pianista. Fiquem à vontade para entoar o hino juntamente com o belo piano.
e também em homenagem à comemoração do bicentenário da independência, vamos ouvir o hino da independência. Esse foi um presente da nossa pianista Alessandra Lucena. Obrigada. Pedimos aos componentes da mesa que fiquem à vontade para darmos início aos nossos trabalhos. Passo a palavra, nesse momento, à presidente da Amprev, doutora Maria Santíssima Marques. Boa tarde a todos. Eu cumprimento nosso vice-AGU, doutor Adler, e tomo a liberdade de cumprimentar os demais presentes na mesa, na pessoa do meu amigo, pessoa querida, das primeiras horas do nosso trabalho associativo, doutor Rosemiro Robson, não me esquecendo da presença dele conosco em 1989, em Goiânia, quando demos o primeiro passo em prol da luta classista por nós abraçados. Da mesma forma, eu cumprimento aqui todo o nosso conselho, faço questão de apresentá-los a todo o auditório que ainda não conhece os integrantes do Conselho da Amprev, e eu tomo a liberdade de, por um minuto, apresentar aqui o nosso vice-presidente, doutor Rogério Correia, a nossa diretora de administração, doutora Lira Lopes, nosso diretor financeiro, doutora Luiz Lucena,
a nossa diretora jurídica, doutora Eulina, a nossa diretora de aposentados e pensionistas, a nossa diretora, né? A diretora de todos nós, doutora Amélia Caracas, o nosso diretor de planejamento, doutor Antônio Carlos, a nossa diretora de assuntos institucionais, doutora Elaine Portela, a nossa diretora de eventos, doutora Maria Dolores, o nosso diretor também de aposentados, doutor Renato Paulino, o nosso vice-presidente substituto, cadê? Eu não estou vendo ele por aqui, doutor Marcílio. Ah, ficou lá atrás, doutor Marcílio. Uhum. Acho que não esqueci ninguém, não, né? Tudo bem. É com muita honra que nós nos encontramos aqui, neste momento, para esse evento que eu acredito seja um evento ímpar no Rio de Janeiro. Esse conselho tem um carinho muito especial por todos os associados, indistintamente, e, em especial, pelos nossos colegas do Rio de Janeiro, onde, de certa forma, estado onde nasceu a primeira entidade representativa de procuradores, a APAFERJ. Só fazendo aqui um complemento, eu saltei aqui o doutor Eduardo, nosso diretor de... Cadê ele? Cadê o doutor Eduardo? Ah, é porque ele foi lá para trás também. Nosso diretor de mobilização, tá? Uhum. Eu pensei que ele não estivesse aqui, porque eu não o vi aqui na frente. Então, fiz questão de lembrar isso, porque os nossos primeiros passos começaram de mãos dadas com a APAFERJ. E, por isso, eu quero lembrar aqui todos aqueles que passaram por ela como presidentes, doutor Robson, desde o doutor Mauro de Paiva, meu grande amigo, doutor Hugo Fernandes, doutor Alemani, aos quais nós homenageamos nesta data, porque foram figuras que desenvolveram trabalhos muito importantes à frente da luta pelos interesses dos procuradores autárquicos, primeiro, e depois pelos procuradores federais. Certo? Não vou me alongar muito, porque nós temos aqui na mesa figuras importantes, personagens, autoridades, e que precisam de dar uma palavrinha com todos vocês. Certo? Quero apenas dizer, neste momento, da nossa alegria de estar aqui e dizer que, após a solenidade, nós estaremos com vocês, ouvindo cada um, conversando com cada um, porque a segunda parte é exatamente para que a gente possa ter esse entrelaçamento. Certo? Eu deixo aqui o meu abraço especial para cada um de vocês e, por hora, encerro a minha fala. Também para palavras de boas-vindas, gostaria de passar a palavra ao coronel de artilharia Leandro Fernandes Moraes. Muito boa tarde a todos, as senhoras, senhores. Eu gostaria de, no nome da doutora Maria Santíssima, da Amprev, e do doutor Rosemiro Robson, que tive a oportunidade de falar brevemente, mas já saber da profundidade de conhecimento que tem a transmitir,
dizer que, no nome de todos, oferecer um abraço e dizer que estão muito bem acolhidos aqui no Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana. O museu é o local de abrigamento da nossa brasilidade. Aqui trata especificamente da memória, da cultura e da tradição militar terrestre, mas que ela em si retrata também do nosso Brasil, em todos os momentos relevantes, desde 1648, quando ganhamos a segunda vitória de Guararapes, nasce o sentimento identitário, o sentimento de pertencimento, de vínculo ao solo, um reconhecimento recíproco de que surgia ali um povo, surgia ali uma nação. Surge em Guararapes, 1648, o sentimento de brasilidade. Isso foi a infância da nossa nação. Isso cresce com o sentimento que chamamos até o 7 de setembro de 1822 de sentimento nativista. E isso foi um ideal de ser autônomo, um ideal de se reconhecer diferente no contexto latino-americano. Nós somos o único país português de colonização. Há 2 séculos, comemoramos nesse ano, como a doutora Maria Santíssima falou, é uma oportunidade ímpar. Eu digo que é um ano ímpar, mesmo sendo par, porque é o bicentenário da nossa independência, é o bicentenário da maçonaria, por exemplo, é o bicentenário do desenvolvimento da ciência e tecnologia. A primeira universidade, em 1808, que surge é de artilharia de fortificações, e é natural. Quando a gente cria um país independente, nós precisamos garantir a sua defesa. E foram, nesse sentido, feitos em torno de 1.300 fortes, fortalezas e fortins. Isso está retratado no livro Muralhas de Pedra, Canhões de Bronze e Homens de Ferro. E foram os artilheiros que ocuparam esses fortes que nos legaram o país continente que temos desde 1500, a melhorado os fortes em 1808, até o dia que nos alcança. Esse é o nosso legado. Mas eu gostaria de, só para encerrar, falar aqui dos museus. Estão no museu, e o museu do grego antigo era o lugar destinado às musas, não denotativamente as musas, deusas que reuniam alguns dos atributos na Grécia Antiga, mas as musas também eram reconhecidas como tudo aquilo que influencia o homem, tudo aquilo que é apaixonante, interessante. E eram musas as artes plásticas, eram musas as pinturas, a retórica, a poesia. Uma das musas foi executada aqui, que é a música. Ela tem o mesmo radical: museu, musa, música. E, em resumo, o museu é o espaço destinado à escola da cultura, a ensinar tudo aquilo que sobressai ao cognitivo, que é a nossa cultura empática, o nosso jeito de ser muito característico, muito brasileiro, a nossa parte emocional, como lidamos com essas coisas. Então, o museu ele nos reporta de onde viemos, o que somos, e isso é básico para entender o que podemos, aonde podemos chegar. E nisso tudo se soma os 30 anos de Amprev, até fazendo um trocadilho, se é que permite essa intimidade de estarmos todos aqui. Eu acho que já com 30 anos a associação poderia se aposentar também, não sei. Ou então, os 30 anos, né, que cuida, já criou seus 30 anos. Mas é essa brincadeira para dizer que, e já terminando, que este seja o primeiro de muitos eventos. Vai ser mais um evento histórico nesse ano, os 30 anos da Amprev, aqui abrigados. Então, aqui é uma escola de cultura e uma escola que nós chamamos de currículo oculto. O que é o currículo oculto? São os valores, são as nossas tradições, os nossos costumes, as nossas indumentárias. Aqui nós temos a evolução do armamento, as indumentárias, a mobília, a escultura, a pintura. Aqui nos comunicam os quadros, as pinturas. As esculturas comunicam muito mais do que palavras escritas. Uma música ela só pode ser traduzida em 7 notas musicais, mas ela só pode ser traduzida se tocando, se executando. Não se traduz em letras. Então, é uma coisa muito única. Diria que 2/3 da nossa cultura
é expressado não pela parte verbal, não pela parte escrita. Então, isso compõe muito. Todo lugar que nós vamos, faço o desafio para que visitem os museus, para que conheçam aqueles locais, e ali estão os registros, e ali estão gritando ou comunicando muito daquele passado que os livros não alcançam. E eu sempre oponho aos livros, porque eu sei que todos aqui são derivados de muito estudo, e a carreira de qualquer operador de direito, muito mais dos procuradores e advogados, exige uma leitura habitual, né? Mas existe muito mais do que essa leitura, que é essa degustação do que os artistas, que eram as pessoas mais sensíveis, tinham capacidade de comunicar. E é isso que nós abrigamos aqui. Nós somos uma unidade ímpar, somos um único museu, a única unidade museológica do Exército Brasileiro é aqui. E está nesse lugar aprazível, está nesse lugar muito bacana, que a gente, olhando a orografia, olhando a paisagem, muito nos fala de Deus. Ali eu chamo a caligrafia de Deus a nos comunicar que nós temos um lado humano muito maior e que esse lado ele é tutelado muito acima das leis por pessoas como a doutora Maria Santíssima em sua diretoria, e antes da APAFERJ, se bem falei o nome certo da instituição, do doutor Rosemiro Robson, que tutelam com um cuidado, com um carinho, com um amor, vamos dizer assim, muito maior do que a devoção, do que aquilo que está na restrição do seu cargo, né? Então, eu acho que, nesse momento pós-pandemia, foi falado por várias pessoas, Padre Fábio de Mello e outros, que a gente teve uma revalorização do sentido humano, do relacionamento humano, apesar de estarmos escondidos por notebooks e tablets e restrições de ficarmos em casa. Então, é essa a reflexão. No momento que a gente reabre os museus, no momento que a gente reabre os teatros e a parte cultural, é um momento em que a gente se revaloriza enquanto cultura. Então, fiz essa rápida preleção, desculpe o apaixonado da fala e o tempo, mas é para registrar. Estão em um museu, isso aqui é nosso, isso pertence a todos. Esse museu está na área mais valorizada, estamos em 144 mil metros quadrados, que se debruça em cima da Baía de Guanabara, que tem o nascer do sol da Praia de Ipanema e o pôr do sol da Praia de Copacabana. E é esse local que brinda a todos, ou que faz a moldura dos 30 anos da Amprev, e fica aberto para que tenhamos muitos desses eventos, e a gente usa um mote muito bom, que pode ser o mote da Amprev, que é servir a quem nos serve. Os senhores, ao longo de muitos tempos, tutelaram a lei, foram custo-leges, foram garantidor de que os direitos fossem respeitados, e hoje é importante que tenham também os seus direitos assegurados e cuidados também por pessoas que se dedicam, além do dever, para fazer isso. Um grande abraço a todos e meu aplauso e meu reconhecimento com esse espaço aqui para a Amprev. Muito obrigado. Passo a palavra agora à doutora Thalita Lopes Mota, representante no SECHA da carreira de Procurador Federal. Boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimento a mesa, nossos representantes de classe, na pessoa da doutora Maria Santíssima, comandante aqui do Forte de Copacabana, doutora Nara, nossa regional aqui da 2ª Região, doutor Elvis, nosso subprocurador-geral federal, doutor Adler, nosso vice-AGU. E gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando perante nossos colegas. Sou representante com muito orgulho, tenho muito orgulho de compor a carreira de procurador federal, é um motivo de honra para mim. E eu pensei para este momento não simplesmente em somente vir aqui, mas trazer informação, trazer conhecimento. Por isso, eu preparei um material com assuntos cotidianos que são levados ao Conselho Curador, por e-mail mesmo, por dúvidas dos colegas, mensagens, assuntos cotidianos e práticos de nossa vida. E preparei um material que serve para todos os colegas e vou apresentar aqui neste momento. Beth, a apresentação, por favor.
Então, primeiramente, como que é a estrutura do Conselho? A Lei 13.327 estatuiu que o Conselho ele é composto de 2 conselheiros por carreira, titular e suplente, eleitos para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Então, nós temos 8 conselheiros, entre titulares e suplentes, 2 de cada carreira. As carreiras são advogados da União, procuradores da Fazenda Nacional, procuradores federais, que são a maioria dentre aqui os presentes, e procuradores do Banco Central. Nós estamos na nossa 4ª gestão, o mandato se iniciou agora em 1º de setembro e vai até 31 de agosto de 2024. E nós temos como conselheiros, respectivamente, titular e suplente, Dr. Rogério Campos, titular da PFN, Dr. Daniel Saboia, o suplente. Dr. Rogério é o primeiro presidente, nós temos uma presidência rotativa a cada 6 meses. Então, Dr. Rogério é o primeiro presidente, depois a representação do Banco Central assume, depois a dos representantes de advogados da União e, por último, a nossa carreira de procurador federal. Pelos advogados da União, Alexandre Feitosa, titular, e Júlio Monte, suplente. Pelos procuradores do Banco Central, em 2º mandato, Leonardo Teodoro, e agora, com nova suplência, doutor Guilherme Reuig. Eu, Thalita, pelos procuradores federais, e com muita honra tenho como suplente doutor Rodrigo Luiz Menezes. O nosso trabalho é voluntário, sem dispensa de carga, então eu estou aqui, saio daqui, vou fazer processo judicial, que é que eu adoro, e não temos remuneração adicional por isso. Mas, claro que existem, sim, os ressarcimentos. Se algum gasto for feito em razão do Conselho, nós temos os ressarcimentos que vocês podem verificar nos nossos balancetes. Eu tinha colocado a importância deste momento, que eu já falei. É a primeira do Conselho com um formato que traz assuntos administrativos, mas eu preciso deixar mencionado que o doutor Lademir, na primeira gestão, até esteve na NAF, no CONAF, teve uma oportunidade que ele trouxe assuntos mais gerais, como contratos, e eu tenho essa preocupação com os assuntos da vida cotidiana para o nosso público beneficiário. Quais são as formas de contato com o Conselho? Então, nosso atendimento ele ocorre, por questão de segurança, exclusivamente por e-mail, que é esse contato@cchdv.com. E quando vocês tiverem a necessidade de mandar um e-mail para a gente, no nosso site, eu vi até que já tiraram, mas existia ali, infelizmente, não estava linkando com o nosso e-mail, uma caixa assim, deixe sua mensagem. Hoje, eu oriento sempre, mesmo que aquela caixa um dia retorne, mande e-mail da sua própria caixa, porque é mais seguro de a gente receber, não tem erro. Quando é por um site, às vezes ocorrem as dificuldades de integração, links, então pode acontecer de a gente não receber, de não chegar na nossa caixa. Mas a gente responde, sim, os e-mails, quer responder, inclusive, da forma mais breve possível. Caso você preferir o contato telefônico, nós temos um escritório de coworking em Brasília, o BR Offices. Como que é o funcionamento através desse escritório de coworking? Nós não temos funcionários no Conselho. Então, quando a gente precisa ir a Brasília, tem essa sede, nós solicitamos a sala ali para uso dos conselheiros, e lá são realizados atendimentos, a nossa pauta das reuniões presenciais, que agora que estão retomando devido à pandemia. Durante 2 anos, a gente não pôde praticamente ir a Brasília. Então, se você ligar para o 61 30 44 1606, uma recepcionista vai lhe atender, ela não vai ter domínio desses assuntos cotidianos e ela vai autuar uma ficha que vai para o nosso e-mail, dizendo quem ligou, o telefone, e, por favor, informem o e-mail. Caso você não queira começar o contato a partir do seu e-mail digitado, informe um ali de contato que nós vamos retornar imediatamente, no mesmo dia, também por e-mail. Um registro eletrônico e nos repassará. Mas, se tiver só o contato telefônico ali, como as nossas ligações não são gravadas, então nós não conseguiremos retornar. Precisamos do e-mail para o registro ficar documentado, do atendimento.
O dia do pagamento. Todo mês tem uma polêmica. Qual é o dia do pagamento? Então, pela Resolução 2 de 2016 do Conselho, é até o dia 25. E como que ocorre o processo do pagamento? Nós dependemos de duas variáveis, dois fatores externos ao Conselho, que é o fechamento da arrecadação e a informação desse valor, mais o envio da lista mensal de beneficiários. Quanto ao fechamento da arrecadação, como que ocorre esse fechamento da arrecadação? É instantâneo? É automático? Não é. Por quê? Do ponto de vista da arrecadação, o último dia útil do mês é aquele dia que os devedores correm para pagar. Então, a grande arrecadação ela ocorre realmente no último dia útil. E se ele paga, tem que ser, né, através da rede bancária credenciada, uma vez que ele paga nesse último dia útil perante a rede bancária credenciada, nós precisamos de 3 dias, até 3 dias úteis, no mínimo, para que esses boletos sejam compensados. Então, as guias de arrecadação. Então, imaginem, por exemplo, quando o final desse mês ou o início ocorre pegando feriados. Então, até o dia 3 não se conclui uma determinada consolidação. E existe também um dia contábil que eles chamam de encerramento contábil. Então, só a partir daí a gente tem os dados para efetuar o pagamento, de quanto foi a arrecadação sempre da competência anterior. Também dependemos do envio da lista de beneficiários. E aí vocês poderiam me perguntar, me falar, é a mesma. Não é. Existe uma base, sim, como ponto de partida, mas, dentro dessa base, todo mês ocorrem eventos, como, infelizmente, óbitos, colegas que saem para licença de interesse particular, cessões a órgãos que não compõem a administração pública federal e que, portanto, os honorários precisam serem suspensos. Temos as exonerações, cada vez mais raras na nossa carreira, mas ainda acontecem. Às vezes a pessoa tem um sonho de compor uma outra carreira e faz um outro concurso. Então, essas ocorrências precisam nos ser noticiadas mensalmente. E são noticiadas a partir de uma consolidação de dados feita pela SGA. A SGA recebe a lista vinda da PFN, ela recebe a lista vinda do Ministério da Economia, da gestão dos inativos que estão sob a gestão do ME. Existe uma lista de advogados da União e procuradores federais que ela própria confecciona e a lista do Banco Central que ela recebe e consolida para nos enviar. Então, todo mês é uma emoção. Mas, uma coisa que eu preciso deixar claro para efeitos de dia do pagamento, nós ficamos de plantão, enquanto até essa informação chegar, para começar a rodar a nossa folha de pagamento. Ficamos ali de plantão, às vezes até sem dormir, já enfrentamos situações até de computador do colega pifar e ele ter que sair para comprar um novo para rodar a folha. O colega saiu, assim, a dedicação nossa é muito grande. O colega saiu do hospital internado com Covid e tinha uma responsabilidade de fazer a folha. Aquilo foi um momento muito emocionante para nós e conseguiu fazer a folha. Então, é um comprometimento que nós temos, ficamos ali de plantão até conseguir efetuar o pagamento o quanto antes, assim que essas informações são repassadas. Tem uma pergunta que chega muito por e-mail. Meu dinheiro não caiu. Como devo proceder? Né? Chega muito. Todo mês a gente tem pelo menos umas 5. E são perguntas da vida cotidiana que eu estou trazendo aqui. A primeira reação do colega, que eu considero que seria uma reação natural, é procurar o conselho para perguntar se foi pago mesmo, por que não caiu o dele. Mas eu vou recomendar a vocês, eu não quero que isso aconteça com ninguém, não sei se já aconteceu daqui, a reação natural não pode ser procurar o conselho, mas sim o gerente da conta bancária no Banco do Brasil. Por quê? Na grande maioria dos casos, nós estamos vendo que esses valores não estão sendo disponibilizados por conta de situações pessoais do colega.
tais como, por exemplo, empréstimos. E são situações que nós não poderemos perguntar do Banco do Brasil para assistir nosso colega, porque o Banco do Brasil vai nos dizer é uma informação protegida por sigilo bancário. Então, o colega tem que procurar o seu gerente e perguntar: teve alguma ordem bancária do Conselho Curador em algum valor para mim, provavelmente nesta data? E o gerente vai conseguir, teoricamente, no primeiro momento, visualizar isso por dentro do sistema. Mas, caso o gerente não consiga informar o que houve, grande maioria dos casos ele consegue. Nós vamos informar por e-mail o código de autenticação bancária ao beneficiário para rastreamento. Mais um detalhe: esse código ele chega em até 5 dias úteis após o depósito. No dia seguinte ao depósito, eu não tenho como informar esse código, porque ele simplesmente não chegou. O código de rastreamento é o melhor elemento para saber se o dinheiro caiu ou não e para onde foi. O gerente lá da rede bancária ele vai saber a partir do código, ele tem que saber informar. Quero trocar minha conta bancária. A gente recebe e-mail, eu vou colocar aqui uns 10 por mês, que o colega já escreve no corpo do e-mail. Quero trocar minha conta bancária. Informo a agência, conta. Por uma questão de segurança, apenas o próprio beneficiário consegue alterar a conta bancária na sua rede, na sua área restrita. Nenhum conselheiro consegue alterar a conta de ninguém. É uma questão de segurança, é uma informação pessoal. Então, só essa maneira no site, na área restrita, no honorarios.conselhocurador.com.br. Então, por questão de segurança. Nós apenas pagamos em contas bancárias do Banco do Brasil, sendo elas corrente ou salário. É uma questão de exclusividade legal, como um ponto de partida, porque a lei fala em instituição bancária oficial. Então, bancos da rede privada não podem se credenciar perante nós por uma imposição legal. E também nós temos, em consequência, uma exclusividade contratual. Mas, a partir da conta bancária do Banco do Brasil, você pode cadastrar ali o que se chama de livre opção bancária, para que os valores sejam transferidos à conta em um outro banco, independentemente de TED ou DOC, pelo próprio beneficiário ou um PIX. Então, os valores eles vão automaticamente, mas, salvo engano, cai no segundo dia útil após o depósito. Até o segundo dia útil. Essa questão da isenção do imposto de renda, eu estou aqui à disposição, já que a gente vai ter um coquetel posteriormente para os portadores de moléstia grave, eu estou aqui à disposição para fornecer algumas orientações e estaremos aqui. Acesso aos sistemas. Então, nós temos 2 bases, 2 sites ali disponíveis. O conselhocurador.com.br, que o acesso ocorre mediante certificado digital. Lá é o nosso ambiente mais sensível de dados, onde estão as atas e contratos. Esse site tem enfrentado algumas instabilidades há algum tempo, e a gente está procurando resolver o quanto antes essas instabilidades. E o honorarios.conselhocurador.com.br, que é a página dos contra-cheques, e lá onde vocês indicam a conta bancária, caso queira alterar. Ali existe um acesso tanto por certificado digital como por senha. E como se dá o acesso? Você tem 2 possibilidades. Ali no solicitar a troca da senha, pode-se inserir o CPF e o e-mail cadastrado, enviar. Esse e-mail cadastrado é o e-mail que está cadastrado na nossa base. Então, clicou em enviar, a senha vai chegar automaticamente para o e-mail que está cadastrado. Outra opção, não chegou a senha para o e-mail, é colocar esses dados aí, como data de ingresso, agência e conta. Mas, caso nenhuma das opções anteriores tenha sucesso, o próprio conselheiro vai ter que resetar a senha do colega, e isso vai ocorrer por e-mail. E aí a gente já entra num padrão de segurança também previsto na Resolução 11 de 2021, que é fazer um requerimento de próprio punho, indicando qual é o e-mail que você quer que figure na base, o RG com foto digitalizado,
e uma foto em formato selfie portando a identidade apresentada. Então, aqui já se entra num padrão de segurança. O informe de rendimentos. Todo ano a gente recebe aquele e-mail. Por favor, me envie o informe de rendimentos. Uma primeira recomendação: o beneficiário deve ter seu endereço atualizado no Banco do Brasil para o envio na forma física. Então, sempre procurar ter o endereço residencial atualizado lá no Banco do Brasil, que é a nossa fonte pagadora. E, independentemente se você recebe o informe físico ou não, os valores eles vão aparecer lá no sistema ECAC da Receita Federal e também com a importação da declaração pré-preenchida através do certificado digital. Essas duas últimas eu considero até a maneira mais segura de declarar o imposto de renda, e lá na frente vocês vão ver por quê. Meu informe não chegou em minha casa. Então, para essas situações, você vai entrar em contato com a sua agência do Banco do Brasil e pedir para eles imprimirem o informe através do código sistema. Você vai lá na agência e vai dizer: olha, esse é o código para você consultar no seu sistema. Sistema PAG 11.13.40. Consulte. Mas a gente tem, sim, relatos de um atendimento bancário ruim, ineficiente, que a pessoa chega no banco e diz: não existe mais isso de informe de rendimentos, acesse sua conta, não existe mais isso de pegar na agência. Então, o funcionário, ele, infelizmente, presta um atendimento ruim. E, caso isso aconteça, pergunte o nome dele e mande um e-mail lá para o contato@cchdv.com, reportando a situação para a gente, com o nome de quem ele atendeu, dia, horário e local da ocorrência. O que vai acontecer? Nós vamos acionar a agência sede do Banco do Brasil com a descrição da ocorrência, e a gente já tem um fluxo com a agência sede que, preenchidos esses requisitos de identificar um atendimento ruim, a agência sede vai mandar para o beneficiário por e-mail, em caso excepcional, esse informe de rendimentos. Os valores dos meus honorários no documento estão diferentes do que foi informado à Receita. Então, por esse motivo, é que, o quanto a gente puder usar as informações do sistema ECAC ou da declaração pré-preenchida, é melhor. Quem vai saber o motivo da divergência? Não é o conselho, é o gerente da conta bancária. Por quê? A gente vê que, geralmente, são valores a maior, então os honorários estão num valor menor, foram informados em um valor menor, e lá na conta, lá na Receita, tem um maior. Geralmente, esses valores a maior decorrem do recebimento de RPVs ou precatórios no ano anterior, que eles também tiveram o Banco do Brasil como fonte pagadora. E o Banco do Brasil, ele imprime o informe pago pelo Conselho, mas ele faz, na hora de declarar a Receita, uma soma desses valores. E, geralmente, acontece por isso. Pode ser algum investimento também que somou. Então, porque ele é a fonte pagadora prevista em lei por conta da substituição tributária. Nós, do Conselho, a gente só tem mesmo o valor bruto, a retenção, os valores líquidos. Quem faz é o Banco do Brasil, então a gente só tem ali o valor bruto, cabe ao banco fazer o informe, até porque esse informe é pago por nós também a eles, e fazer a tramitação do dado perante a Receita Federal. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Esses são os temas cotidianos que mais aparecem junto a nós perante o Conselho. Espero ter ajudado e contribuído aqui com essas informações. Passo a palavra ao doutor Elvis Galera Garcia, subprocurador-geral federal. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes na mesa, na pessoa da querida doutora Maria Santíssima, a quem agradeço a oportunidade, o convite, a gentileza de sempre, com a PGF, com os membros da carreira
e dizer que é uma honra estar aqui nesse momento, né? Momento de reflexão, de congratulação, momento de prestar um tributo, né, àqueles que nos antecederam. O doutor Miguel, que é o nosso Procurador-Geral Federal, a quem eu estou representando hoje aqui, gostaria muito de estar aqui, a doutora Maria Santíssima sabe. Ele tem dito, repisado em todos os eventos, e como um dos primeiros atos da gestão dele, editou uma portaria para homenagear, e não só homenagear uma vez, mas que seja perene, né? Homenageando os aposentados, aqueles que tanto contribuíram com a nossa carreira. Então, é importantíssimo esse momento de congratulação, no sentido, ao mesmo tempo que a Amprev completa os seus 30 anos, e, portanto, existe antes mesmo de eu ter entrado na carreira. Eu entrei na carreira em 2000. Ela se revigora, se fortalece. Eu tenho visto, especialmente nessa gestão, uma reinserção da associação, da Amprev, no cenário de discussões importantíssimas, né, que a gente vem tendo nesse momento, não só para a carreira de Procurador Federal, mas da Advocacia Geral da União como um todo. Então, é com muito prazer mesmo, muita alegria que a gente chega até esse evento de confraternização dos 30 anos. Eu acho que as associações, de maneira geral, exercem um papel fundamental para a construção de uma advocacia pública cada vez mais forte. Temos todas com a sua participação, mas, em especial, a Amprev, nesse momento, tem exercido um papel importante, um diálogo fundamental com a gente na Procuradoria-Geral Federal. Depois, acredito que o doutor Adler vai falar um pouquinho também do que está sendo discutido mais no âmbito do Gabinete da Advocacia Geral da União, e tem conseguido nos sensibilizar assim, de maneira muito convincente da importância dos pleitos. E aqui, né, eu faço questão de frisar a questão de acordos que já foram feitos, que precisam ser autorizados o pagamento, outros que precisam ser revistos. A gente está se debruçando em parceria, num trabalho junto com a Amprev, com a diretoria jurídica, com as nossas áreas técnicas da Procuradoria Regional Federal da Primeira Região. Estamos reavaliando de maneira muito detalhada. Acabamos de pegar recentemente um novo relatório, uma nova análise técnica, para se debruçar de novo em cima desses acordos, e esperamos que não deixemos nenhuma injustiça, nenhuma questão de, eventualmente, erros materiais para trás, e, em breve, a gente vai dar um retorno sobre isso. Ainda no âmbito da Procuradoria-Geral Federal, eu acho importante dizer, e olhando aqui para todos, né, eu diria que teve hora que eu achei que eu já estava em mais da metade da carreira profissional até chegar numa aposentadoria. Hoje eu acho que eu regredi e estou menos da metade, porque o tempo vai aumentando, viu? Os 30 anos aí, acho que a gente vai ter que ficar um pouco mais. Mas dentro dessa conversa, né, dessa progressão que a gente tem, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação também com a nossa vez. Quando nós chegarmos ao momento da aposentadoria, que está cada vez demorando mais, mas então a gente, com uma preocupação... uma hora chega, se tem alguém falando aí, chega, se Deus quiser. Se Deus quiser, chega. Mas não dá para ter pressa, viu, gente? Agora a gente não precisa ter pressa, senão... E uma coisa que a gente vem, e é motivo de reflexão, embora trabalhemos com mais um intelectual, né, somos resolvedores de problemas, e então
Mas, se não tivermos bem, o trabalho não vai sair bom para a população em geral que precisa da gente, para avançar nas políticas públicas. Então, recentemente, uma coisa que a gente tem dado muita atenção, e na pandemia essa questão se agravou um pouquinho no nosso ambiente de trabalho, é a questão de bem-estar laboral, da saúde das pessoas, especialmente saúde mental, né? Então, agora, nesse novo decreto de estrutura da AGU, a PGF foi contemplada com uma estrutura bem mais robusta do que tinha em relação a cargos e funções, isso já com um decreto que foi publicado em maio, e agora, nesse mês agora, foi publicado um novo decreto, mês de agosto, que entrou em vigor dia 6 de setembro, robustecendo um pouco mais a estrutura central da Procuradoria-Geral Federal, e enquanto a gente sempre alinhado, né, Adri, com o Gabinete da Advocacia Geral da União, enquanto a AGU criou na SGA uma diretoria nova de desenvolvimento profissional, nós criamos também na Procuradoria-Geral Federal uma coordenação de gestão do bem-estar laboral, que é um órgão para a gente se especializar, e não só com ativos, mas, eventualmente, questões que a gente puder colaborar com inativos também, a gente ter um endereço, ter uma profissionalização, a gente está ainda organizando para divulgar melhor como é que isso vai funcionar. Então, acho que é um olhar da Procuradoria-Geral Federal, da AGU, para essa necessidade de estender, né, Thalita, nossas capacidades laborais aí, ter o olhar da instituição para aquele que, no eventual momento da vida, está precisando de uma atenção, de um olhar diferente em relação à sua produtividade. Então, eu acho que esse é um ponto também fundamental. Desejo aqui a todos, né, acho que foi lembrado aqui a questão do ser humano, a questão do espaço maravilhoso que nós estamos fazendo essa tarde de reflexão. Acho que, mais do que uma conversa técnica, uma conversa de instrução, como a doutora Thalita passou, uma conversa de avanços em questões institucionais e em questões associativas, que eu acho que o doutorado ele vai poder passar para nós também. Eu acho que é um momento muito humano mesmo, que a gente gostaria que todos aproveitassem ao máximo. Imagino que alguns nem estejam no pós-pandemia, né, tendo a possibilidade de ter esse convívio com vários outros colegas, então que a gente possa aproveitar ao máximo, possa pedir que recebamos, né, bênçãos mesmo, para daqui para frente ter uma melhora até no dia a dia das nossas vidas cotidianas, e que possa ser o primeiro, quem sabe, aí, né, de eventos mais periódicos, né? Já vamos ter, acho que mais um em breve, né, Maria Santíssima? Um nacional, né, do Comprev. Então, que a gente possa ter outros desses, que a gente possa ter oportunidades de convívios ainda, fazendo essa mistura, né, do institucional com as questões associativas, e que todos tenham uma excelente participação, uma feliz tarde, um feliz fim de tarde, e que a gente reafirma a disponibilidade da Procuradoria-Geral Federal, do gabinete, de cada uma das diretorias que a gente tem na PGF, colocando à disposição de todos, e, em especial, como a gente tem feito, né, num convívio totalmente amistoso, um convívio harmonioso, com a presidência e toda a diretoria da Amprev lá no nosso dia a dia. Tá, pessoal? Muito obrigado mesmo, doutora Maria Santíssima, a todos pela oportunidade de estar aqui nesse evento. Desejo um excelente evento a todos e conte com a gente para o que pudermos auxiliar. Tá bom? Muito obrigado. Passo a palavra, nesse momento, ao ministro substituto, Adler Anaximandro, da Cruz de Cruz e Alves, vice-AGU. Boa tarde a todas e a todos. Queria, inicialmente, cumprimentar aqui, antes de cumprimentar a mesa, cumprimentar meus colegas, minhas colegas, procuradores federais de ontem, de hoje e de sempre.
Isso é muito importante que nós tenhamos essa sensação. Somos procuradores federais, independente se não estamos mais na ativa. Então, a minha saudação sincera a cada um de vocês e a minha alegria de poder estar aqui com todos vocês hoje, vendo a cada um de vocês com saúde, bem, celebrando essa data tão importante. Tá? Eu queria cumprimentar a mesa, agradecer a nossa excelentíssima presidente, doutora Santíssima, uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho aprendido a cada dia a admirar cada vez mais, uma pessoa que não precisa provar nada para ninguém, mas já foi presidente de 2 associações e tem levado com muito brio essa bandeira da Amprev com uma gestão absolutamente de consenso, de união e de resultados. Então, doutora Santíssima, muito obrigado pelo convite, por poder estar aqui hoje. Queria cumprimentar também o nosso comandante, uma satisfação, obrigado por poder nos receber aqui hoje, comandante. É uma alegria ser brindado com conhecimento também sobre a história desse forte, que é tão representativo para a história brasileira, para o Exército brasileiro e para a sociedade brasileira. Cumprimentar todos os meus colegas também, procuradores federais que fazem parte da mesa, meu amigo Elvis, sempre um companheiro de batalhas, estamos sempre no mesmo barco, e é uma alegria poder estar aqui com vocês hoje. Doutora Nara, nossa regional, doutora Guilhermina, doutor Namiro, Thalita, do Sechá. É uma alegria poder estar aqui com vocês hoje. Eu acredito que esse evento, doutora Maria Santíssima, até pelo simbolismo, não podia ter sido escolhido um lugar melhor do que o Forte de Copacabana. A Amprev faz 30 anos, antes da AGU completar os seus 30 anos. Isso é muito significativo. A Amprev teve um papel fundamental na consolidação da existência da AGU. Em vários momentos, a Amprev, a APAFERJ também, preciso fazer aqui uma saudação a toda a diretoria da APAFERJ, foi fundamental como um forte na defesa e na criação e na sustentação da Advocacia Geral da União. Sem a Amprev, em muitos momentos, este sonho de uma Advocacia Geral da União unida, fortalecida, feita para defender o interesse público acima de qualquer outro interesse, poderia ter ido por água abaixo. Então, nada mais representativo e simbólico do que, numa das etapas de comemoração dos 30 anos da Amprev, estarmos aqui num forte tão importante para a nossa história, assim como é a Amprev na história da Advocacia Geral da União. Então, eu fico muito feliz em poder estar aqui hoje, nesse evento, e fico feliz também por ver aqui na plateia, doutora Santíssima, vários professores na carreira, e eu sempre ressalto meu professor Aloysio ali. Aloysio sempre foi, para mim, uma referência, sempre confiou no meu trabalho, e eu tenho uma alegria muito grande de poder ainda saber que estaremos na jornada durante muito tempo ainda, Aloysio. Então, uma alegria poder estar aqui hoje. Eu queria cumprimentar também todos, em nome do ministro Bianco. Ele gostaria muito de estar aqui hoje, mas hoje, as quartas, de terças às quintas, são as datas de sustentação oral, principalmente no Supremo Tribunal Federal, e ele não pôde se ausentar, mas pediu que eu trouxesse aqui o seu cumprimento e a alegria de poder dividir esse momento com vocês. Queria também trazer um pouco do que está acontecendo com a Advocacia Geral da União. Por vezes, vocês aqui no Rio de Janeiro não conseguem acompanhar toda a dinâmica de acontecimentos que envolve a Advocacia Geral da União. Queria fazer uma breve apresentação histórica do que nós estamos tentando fazer nessa atual gestão do ministro Bruno Bianco. É a primeira vez, comandante, que a AGU ela é composta por 4 carreiras. É a primeira vez que os procuradores federais têm a primazia de ter o advogado-geral da União como um membro de carreira. Depois de 30 anos, foi a primeira vez que isso foi possível. E tem sido um desafio bastante interessante. Um desafio que coroou uma luta iniciada lá pela APAFERJ, lá pela Amprev, há muitos anos atrás. E hoje é brindada com um procurador federal, advogado-geral da União. E tentando conduzir a casa de uma maneira bastante pacificadora, em harmonia com todas as 4 carreiras, com todas as diversas associações que compõem. Nós somos muito cobrados, né? A doutora Santíssima e toda a diretoria
tem exercido o papel que cabe a uma representação associativa, de nos cobrar, de nos tirar da zona do conforto, buscar soluções para os associados, faz parte, mas tem sido um diálogo muito leal, muito produtivo, sem rodeios e focado na entrega efetiva de soluções para os associados e para a casa. Nós não conseguiríamos empreender uma gestão exitosa na Advocacia Geral da União se a gente não se pautasse por alguns valores, né? Então, um dos valores que a gente tem usado é o valor de dialogar. E aí a Amprev tem sido um exemplo no diálogo efetivo com a direção central e com as outras entidades, com o parlamento, com todas as autoridades judiciais. Então, isso é muito importante para a casa. Então, ajuda com que a gestão atual da Advocacia Geral da União tenha a possibilidade de efetivar um diálogo franco e produtivo com as associações. A outra questão que eu acho fundamental, que nós estamos tentando empreender na Advocacia Geral da União, e o Elvis também colocou, que é umas metas da Procuradoria-Geral Federal, é este reconhecimento. Reconhecimento de que a casa não surgiu hoje. Ela foi construída ao longo do tempo. Muito esforço foi empreendido por cada uma das senhoras e dos senhores que estão aqui hoje, muitas horas de estudo, muitas gotas de suor, muito trabalho, muitos despachos, recursos, e a instituição cresceu com o trabalho de cada um de nós. Então, é importantíssimo que nós tenhamos respeito pela nossa história. Essa palavra é fundamental. O outro pilar importante é nós termos esse sentimento de pertencimento. Por isso que eu disse, os procuradores federais de ontem, de hoje e de sempre, vocês sempre serão da Advocacia Geral da União. Isso é fundamental. A instituição precisa enxergar em cada uma das senhoras e dos senhores o seu DNA. E nós, aqui que estamos à frente da instituição, precisamos pavimentar o caminho daqui para frente, definir novos caminhos daqui para frente, mas a gente precisa sempre olhar para trás e ver que vocês abriram a estrada, né, delimitaram os marcos da estrada, colocaram a base dessa estrada e que hoje a AGU passa a ser uma instituição de Estado permanente, assim como as Forças Armadas, essencial à justiça, mas, sobretudo, indispensável à nação brasileira. É muito importante que tenhamos muito orgulho da instituição a qual pertencemos e que vocês jamais se esqueçam de que a Advocacia Geral da União é a casa de todos vocês. Nós, enquanto dirigentes da Advocacia Geral da União, não só em palavras, estamos tentando traduzir isso em legados concretos, né? Estamos trabalhando junto ao SECHA na questão dos honorários para os aposentados, tentando buscar alternativas para a diretoria de gestão de pessoas, para que a gente possa melhorar o atendimento aos aposentados e aos pensionistas. Nós criamos uma diretoria especificamente agora para que todo esse fluxo de trabalho seja melhorado. Havia uma grande dificuldade da Advocacia Geral da União, parece ela não ter sido preparada para receber a carreira de procurador federal, né? Porque somos a maior carreira, né? 4.320 cargos, e a Advocacia Geral da União, quando assume essa função, né, de nos receber, de nos abrigar, parece que ela não se preparou para isso. Então, nós estamos pontualmente tentando corrigir esses problemas estruturais da Advocacia Geral da União, focado num melhor atendimento, né, tanto para os procuradores que ainda estão em atividade, quanto para os aposentados e pensionistas, para que eles tenham, sim, o orgulho de pertencer a essa instituição. Uma outra atividade que a gente tem colocado muito importante, nós estamos criando unidades estaduais de gestão administrativa, para que isso não fique concentrado muitas das vezes em Brasília ou nas regionais. Estamos tentando levar a área de atuação logística, de contrato e de RH para os estados, para que a gente possa oferecer a toda a casa um melhor atendimento. Isso é um sinal de respeito, um sinal de reconhecimento da história de cada um de vocês e um sinal de que a gente precisa ser muito inteligente, porque nós não conseguiríamos construir o nosso futuro sem olhar com muito carinho para o nosso passado.
né? Esta é a função pedagógica, né? Assim como acontece com os museus, né, comandante? É a função de nos ensinar, né? O museu não é um lugar onde se ficam coisas que não se usam mais, mas coisas que têm o condão de ensinar o futuro olhando para o passado. E eu acho que esse é o papel e o dever da Advocacia Geral da União. Eu queria, novamente, agradecer a possibilidade de estar aqui, dizer que a AGU vai se preparar para cada vez atender melhor os aposentados, ter uma relação cada vez mais leal, doutora Santíssima, com as associações. O ministro Bianco ele tem uma característica muito evidente, ele é muito franco e direto. Então, quando ele diz que pode, pode, quando ele diz que não pode, não pode, sem muito rodeios. E eu acho que isso poupa o tempo de todo mundo, né? Então, uma relação franca, direta, respeitosa, ela tende a ser uma relação bastante produtiva, e é assim que nós esperamos em ter essa convivência com todas as associações, e temos usado a Amprev como esse exemplo de uma convivência pacífica, harmônica, de muita cobrança, né, de resultado, mas sempre em prol da instituição e da carreira. A instituição ainda é muito nova, nós só temos 30 anos. Quando olhamos para instituições como o Exército Brasileiro, né, a Marinha, a Aeronáuticas, que já são seculares, né, a gente percebe que ainda estamos engatinhando enquanto instituição, mas hoje, dentre as entidades civis, né, que compõem a administração pública federal, eu tenho o orgulho de dizer que a gente é reconhecido como um órgão de excelência, seja na atuação finalística, seja na atuação gerencial e estratégica, e a AGU tem sido cada vez mais um pilar para resolver os grandes problemas brasileiros. A gente hoje tem sido chamado pelo Senado, pela Câmara, pelo presidente da República, pelos ministros de Estado, para resolver problemas que são insolúveis. Eu sempre costumo brincar que, quando um ministério ou uma autarquia tem um problema e resolve, está ótimo. Agora, quando ele não tem um problema administrativo ou judicial que ele não consegue resolver, quem é chamado a resolver somos nós, né? Então, nós lidamos com problemas todos os dias. Acordamos para resolver problemas. Essa é a nossa missão. E, felizmente, a AGU tem sido reconhecida como uma casa de resultados concretos na resolução de problemas nacionais. Só um exemplo que eu gosto de citar sempre: nós resolvemos recentemente uma pendência, comandante, sobre o Campo de Marte, lá em São Paulo, que foi tomado pela União na Revolução de 32. E conseguimos, num processo de 80 anos, propor esse ano um acordo com a Prefeitura de São Paulo, onde nós ficamos com a área e vamos entregar as forças. Em compensação, a gente abateu a dívida do Estado, do município de São Paulo, para com a União. Isso demorou 80 anos para ser resolvido, mas, felizmente, com o mandato do ministro Bianco, da gente tentar ser efetivamente um elemento de solução de problemas, a gente conseguiu se desincumbir dessa missão, assim como tantas outras. Então, pessoal, eu queria deixar aqui a minha alegria muito grande de poder estar aqui com vocês hoje. Espero revê-los todos no evento que celebrará os 30 anos da Amprev em Brasília. Dizer que a Advocacia Geral da União vai cada vez mais ter zelo e cuidado com o seu passado, porque a gente quer ser ainda muito maior do que é hoje. Eu queria agradecer novamente o convite, a paciência de todos vocês, e fica aqui o meu grande abraço a todos vocês e a satisfação de poder rever tantos colegas assim. Obrigado, pessoal. Aproveitamos também para agradecer e registrar a presença da doutora Ana Kátia Elinska, representante do Rio Grande do Norte. Muito obrigada. E também do doutor Álvaro Reinaldo, coordenador do Centro de Estudos Jurídicos da Amprev. Obrigada. Passamos agora a palavra à doutora Maria Santíssima para um momento especial. Aos que já não estão entre nós, junto com a nossa gratidão, sempre as nossas preces para que eles estejam bem melhor
porque estiveram por aqui. E aos que estão conosco, a nossa gratidão, o nosso muito obrigada, e que eles continuem conosco, para que cada dia nós possamos estar cada vez mais fortes. Na sequência, nós vamos homenagear todos os nossos colegas associados do Rio de Janeiro, fazendo na pessoa da nossa colega, nossa associada, doutora Jadir Maria Caldas. Ela está... E para prestar, doutora Jadir, eu gostaria que a senhora tem condições de vir até aqui. Alguém, por gentileza, a acompanhe até aqui. Pode... E para entregar a nossa homenagem, uma coisa simples à doutora Jadir, eu convido o nosso vice-presidente, doutor Rogério, por gentileza. É uma lembrança simples, mas é o nosso agradecimento por a senhora estar conosco desde o seu começo, como procuradora, como associada da Amprev, e que muito nos honra. Nosso abraço à senhora e a todos os nossos colegas associados. Recebam todos como se estivessem também aqui presentes, recebendo essa homenagem. Muito obrigada. Eu amo vocês. Muito obrigada. Obrigada mesmo, viu? Obrigada, querida. Até aqui, muito felizes mesmo. Obrigada a todos, meus amores, são vocês. É com muito orgulho que a gente presta essa homenagem a essa pessoa importante, aos seus 98 anos, conosco. É aí que repousa a nossa história, que, com certeza, daqui a muitos anos, estará sendo também comemorada pelos jovens procuradores de hoje, que eu peço a Deus que tenham vida longa e que possam todos aposentar, né? Obrigada. Vou pegar outra agora. Pela representação da Amprev no Rio de Janeiro, há uma pessoa que vem há algum tempo desenvolvendo um trabalho maravilhoso, um trabalho de aglutinação, preocupada com cada um dos nossos associados, e que tem se desdobrado de forma brilhante na representação da Amprev no Rio de Janeiro. Em nome de todos os outros associados que foram representantes, nós prestamos essa homenagem na pessoa da nossa querida doutora Guilhermina. Para entregar, eu convido o doutor Aloysio, por gentileza, para entregar a homenagem a ela.
Doutora Guilhermina. Eu estou rouca. Eu já estou muito emocionada. Já fiquei mais rouca ainda. Eu agradeço a vocês o apoio que sempre me dão. E o Rio de Janeiro é minha cidade. E eu tentei fazer o melhor possível para que a gente tenha uma boa confraternização e comemore os 30 anos da Amprev. Eu agradeço demais, gente. Eu não consigo mais falar, estou muito emocionada. Um beijo em todos. Obrigada. Vamos ficar com esse aqui. Bom, meus queridos, eu procurei ser sucinta no começo, porque eu sabia que as nossas autoridades trariam para vocês informações que não precisavam de eu passar de começo. Quero apenas fazer algumas pequenas observações. Como já foi dito, tanto pelo Dr. Adler como pelo Dr. Elvis, e pela doutora Thalita também, um dos propósitos nosso, desde o começo, foi manter uma interlocução com todos os órgãos que nos dizem respeito. E nós buscamos isso junto à AGU, junto à PGF, junto ao SECHAR, e, dentro do Congresso Nacional, junto ao Poder Executivo, buscando junto ao Poder Judiciário, porque, onde quer que esteja qualquer um desses poderes, qualquer um desses órgãos, há o interesse do procurador, do associado da Amprev, para ser tratado. E, tanto na AGU como na PGF, nós conseguimos, através das conversas, dos bate-papos, que isso ocorresse de forma tão tranquila que hoje, para que vocês tenham conhecimento, toda terça-feira do mês é o dia na Amprev dessas duas casas, tanto da AGU como da PGF. E é uma realização que a gente pretende manter durante toda a existência do nosso mandato. Eu aproveito para agradecer à AGU e à PGF, ao Dr. Adler, ao Dr. Elvis, e agora também à doutora Thalita, no SECHAR, que tenho certeza que abre caminhos para que nós possamos resolver todas as situações que, de uma ou de outra forma, acabaram, ao longo do tempo, criando uma certa divergência, uma certa dissidência entre nós. Espero que, muito em breve, nós possamos superar todas essas mazelas cultivadas ao longo de muito tempo. Uma outra coisa que eu queria noticiar, que já foi dito aqui, sobre a presença do Dr. Álvaro, coordenador do Centro de Estudos, a Amprev recriou o Centro de Estudos Jurídicos, que já existia desde a sua fundação, o Centro de Estudos Professor Celso Barroso Leite, e já temos uma programação imensa deste centro, que está sob a coordenação também do Dr. Álvaro Reinaldo. Vocês vão receber notícias gradativas acerca do assunto. Sobre os acordos, nós, como já foi dito, nós estamos aí trabalhando para retomar os acordos para quem não fez na gestão passada. Com fé em Deus, vamos conseguir o mais rápido possível. Sobre os honorários, também estamos trabalhando para que o percentual de honorários suba além do valor que está. E, tão logo a gente tenha uma notícia positiva sobre isso, eu espero que não passe do mês de novembro, vocês terão as informações. Apenas peço que confiem na luta que a gente está empreendendo, porque a gente está sempre buscando
um melhor para todos nós. Eu gostaria apenas de lembrar que a ação dos 28% tem 29 anos correndo, e muitos de nós ainda não receberam. Então, vamos tentar resolver as coisas através de acordos para que nós, em vida, possamos receber os nossos direitos. O Comprev, nós realizaremos no período de 6 a 10 de novembro, o 22º Comprev, e também o evento de comemoração final dos 30 anos da Amprev. Nós iniciamos no dia 26 de agosto, na Amprev, com uma cerimônia religiosa, e hoje estamos aqui comemorando os 30 anos da Amprev. Escolhemos o Rio, primeiro, pela quantidade de associados que nós temos aqui. E essa administração da Amprev tem procurado sempre prestigiar, da melhor forma possível, os colegas do Rio de Janeiro, haja vista a quantidade de representação que o Rio tem no Conselho da Amprev. Então, peço que todos se esforcem para estar conosco em Brasília nesse período, que será uma festa muito bonita e uma festa de confraternização nacional da Amprev. Eu agradeço muito a presença de todos aqui. Quero que cada um receba o meu abraço e convido a todos para que nós possamos agora partir para uma confraternização, e todo o conselho, a partir de mim, estaremos lá. Aqueles que quiserem conversar com cada um de nós, estamos abertos. Iremos conversar com todos que quiserem se dirigir a nós. Um grande abraço a todos, e está encerrada esta primeira parte do nosso evento.